E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Hoje eu estou aqui com meu óculos escuro, com meu casaco que parece um pouquinho sobretudo, que eu acabei de voltar da pré-estreia de Supergirl, e eu tentei fazer um look meio parecido com o dela ali do filme, mas o importante é que eu assisti o filme e agora eu tenho muitas coisas pra falar sobre ele aqui com vocês, então fica por aqui que a gente vai falar sobre Supergirl. Antes eu queria pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal, ligar o sininho de notificação pra saber quando tem vídeo novo, que eu falo sobre filmes, séries e várias coisas do universo da cultura pop. E já avisando aqui que esse vídeo vai ter spoilers, porque eu não vou conseguir falar sobre Supergirl sem contar algumas coisas que acontecem na trama. Então já estão avisados, assistam o filme, depois volta aqui nesse vídeo, que aí você já vai ter criado sua opinião sobre o filme, já vai saber se você gostou ou não, e aí você vai poder comparar com as coisas que eu trago aqui nesse vídeo. E antes de eu falar minhas opiniões sobre o filme, eu queria trazer um fato curioso aqui pra vocês. Esse filme ele é baseado num quadrinho que se chama A Mulher do Amanhã. Curiosamente, ele foi escrito e ilustrado por uma brasileira, o nome dela é Billie Evelyn, não sei se eu pronunciei certo, mas o importante é que tem uma curiosidade muito legal em relação ao filme. A roteirista do filme, ela contou que eles quiseram homenagear a Billie no filme, né, por conta de tudo que ela fez com a obra do quadrinho, e aí eles acabaram dando o nome dela ao nome de um planeta. E agora sim, vamos para as minhas opiniões em relação a Supergirl. E não tem como começar a falar de Supergirl sem falar dela, a Supergirl. A Millie Alcock como escolha foi simplesmente a melhor opção possível pra personagem. Eu confesso que eu não assisti outras produções que tivessem a Supergirl, eu sei que tem a série, e eu sei que elas são bem diferentes, a da série e essa Supergirl, né? Eu não tenho realmente um contato com as outras Supergirls. Mas falando desta Supergirl, eu achei que a Millie Alcock, ela trouxe uma carga dramática pra personagem que eu não tava esperando. Ela trouxe uma personagem que ela tem um tom muito forte de sarcasmo, ela tem um tom muito debochado, ela sai um pouco daquele estereótipo de a super heroína, super legal, super fofinha, tem que ser tipo que nem o Clark, por exemplo, e ela consegue trazer uma personagem durona, mas ao mesmo tempo que ela carrega suas cicatrizes, né, por isso mesmo que eu acho que ela se tornou tão durona assim, e eu acho que ela trouxe realmente essa carga dramática nos momentos certos. Então assim, a gente tem uma personagem que no começo ela tá meio perdida, né? Ela tá tentando achar alegria em coisas aleatórias como bebida, festas. Quando ela encontra um propósito, né, que é salvar o Krypto, a gente vai vendo o desenvolvimento dela e a forma como ela não perde a sua essência, mas ainda assim ela consegue se transformar. E pra mim o que mostra muito isso é o cuidado que ela tem com a Ruth, que ela, mesmo tendo conhecido ela há pouco tempo e tudo mais, ela quer tanto preservar a inocência dela, preservar a bondade dela, né? Eu acho que essa é a palavra que rege aí a vida da Supergirl, por conta do que a mãe falou, né? Você seja boa, eu quero que você seja boa. E aí a gente vê isso, mesmo de uma forma meio distorcida, né? Porque querendo ou não, no final ela acaba matando o Crane, mas ela tem a bondade de tentar manter a inocência da Ruth, não deixando ela ser levada pela vingança. Pra mim, assim, a cena em que ela tá falando com o pai dela, né, sobre ela ir embora, né, na cápsula lá, daquele pedacinho de Krypton que eles conseguiram salvar, né, que tá infectado, a cena dela falando em kryptoniano ali foi, assim, pra mim, surreal. Não é fácil você trazer um drama numa fala onde você às vezes não sabe o que tá falando, porque kryptoniano é uma língua inventada, e ela conseguiu trazer emoção numa língua que a gente não sabe o que tá significando, mas naquele momento tem um significado, sabe? Então, lindíssimo. Já a Ruth, eu achei ela uma boa personagem de apoio. Ela, às vezes, ela me irritava um pouquinho, mas eu acho que era um pouquinho esse o papel dela, né? Testar um pouco a Kara até ver onde ela aguentaria ela, né? Mas é bonito ver o relacionamento que elas criaram, né? É uma coisa que foi bem natural. E eu gostei muito desse papel da Ruth de ser alguém que a Supergirl vai ser um exemplo, né? Ela quer uma pessoa sozinha. Até o Clark lá no começo fala, tipo, você tem que ter a sua turma. E ela fala, tipo, eu não tenho turma. E agora ela talvez tenha uma turma, que surgiu aí também de uma situação totalmente aleatória. Mas ela vai vendo isso, tem essa construção da personagem e do relacionamento dela com a Ruth nesse filme. Já o Lobo, eu acho que assim, Jason Momoa é perfeito pra fazer esse personagem. Você até esquece que ele já foi o Aquaman na DC, então assim, escolheram muito bem a dedo ali. Confesso que até metade do filme eu não
tava vendo muito sentido de ter o Lobo na história. Quando fez sentido, eu senti que foi meio tipo um Deus Ex Machina, tipo, ele tá ali porque é o Lobo e tudo mais. Mas parando pra ver, eu acho que a inserção do Lobo no filme foi mais para inserir o personagem, porque se tirasse ele e colocasse qualquer outra pessoa que fosse forte ou poderosa o suficiente pra ajudar no momento lá da batalha, a história continuaria. Mas eu acho que foi, obviamente, proposital inserirem o Lobo pra, né, a gente ter um gostinho a mais de mais personagens desse mundo novo da DC ser apresentados, né? Porque até então a gente não teve tantos, né? A gente teve os que apareceram em Superman e a gente teve o Lobo agora em Supergirl, até pra não ficar só uma história da Supergirl e mais nenhum personagem, sendo que a DC tem um monte de personagem pra ser apresentado ainda, né? E eu confesso que eu tava curiosa pra ver esse relacionamento entre ela e o Lobo, mas eu achei que foi tão pouquinho, assim, eu queria ter visto um pouco mais. Eu acho que teve até mais desenvolvimento dele com a Ruthie do que com a Supergirl, né? Espero que seja algo que ainda seja explorado mais pra frente no universo da DC. Já que estou falando de personagens aqui, a gente tem também o vilãozão de todos ali, que é o Krem, que é um dos bandoleiros que tem ali no filme. Eu não conhecia esse personagem, não sei se ele é um personagem já recorrente da DC que já existe no universo ou se eles criaram só pro filme. De qualquer forma, ele é detestável, ele é terrível, eu achei super válido o final que ele teve, porque não se faz o que ele fez com o Krypton, tá? Assim, realmente ele entrou na minha lista dos piores vilões, porque assim, você quer mexer com um ser humano, ok, mas não mexe com cachorro, tá? E já que eu falei no Krypton, né, eu acho que a motivação do filme, né, da jornada, na verdade, da Supergirl, né, da Kara, foi extremamente justificável, porque assim, não se mexe com pet. Tá bom? Mexeram não só com o pet dela, mas com a única lembrança tangível ali que ela tinha do mundo dela, que era Krypton. E ter essa situação com Krypton mostra realmente esse laço, né, que ela criou com ele, que ela faria realmente qualquer coisa pra salvar ele, pra salvar a vida dele. Ele é uma grande motivação e totalmente válida pra ela fazer o que ela fez. Eu achei que foi no ponto certo ali no filme eles trazerem exatamente isso como o que vai fazer as outras coisas que foram transformando a Supergirl ao longo da jornada que ela teve, que começou no momento em que ela decidiu salvar o Krypton pegando lá o antídoto. E por mais que Supergirl não seja um filme de origem, né, a gente não tá vendo a origem da super-heroína, a gente tem um pedacinho, um vislumbre ali do que aconteceu em Krypton, que era uma coisa que eu me perguntava muito, porque querendo ou não, o Superman foi enviado bebê e a Kara veio depois, então como aconteceu? Então eu achei foi muito bem explicado e muito plausível, né, a escolha ali que eles tiveram de que eles né, separaram uma parte do mundo de Krypton para conseguir salvar a população que morava ali naquela região, naquela parte do mundo. Tinha um mineral ali que tava envenenando todo mundo, que era kryptonita. Pra mim foi um bom extra ali, né, que eles colocaram, uma boa explicação a mais, pra gente se conectar um pouco mais com a personagem, né, porque, como eu falei, acho que a jornada dela, ela foi uma jornada de estou sozinha no mundo, tenho que encontrar o meu lugar aqui, porque me tiraram o único lugar que eu tinha, né. Conectar a gente com o que ela tinha antes, eu acho que traz essa sensação de empatia, né, que a gente tem com a personagem, ainda mais do que se ela só mencionasse a história. E falando no filme no geral, eu achei que ele é bem divididinho, ele tem, né, esses 3 atos, né, do motivo, né, pelo que ela vai atrás dessa jornada, o meio ali, onde tem algumas batalhas, algumas coisas, aí dá alguma coisa errada, e aí o final, a conclusão, eu achei que foi muito bem dividido, apesar de que eu achei que foi muito rápido. Eu não sei se é porque eu já tinha participado de um evento onde eu assisti 30 minutos do filme, alguns cortes, depois vendo ele completo eu vi que tinha alguns trechos que eles foram um pouco mais cortados. Pra mim passou muito rápido esse filme, muito mesmo. Quando eu olhei já tinha acabado. Então não sei, ele é um filme mais curto mesmo, mas eu assistiria mais, eu gostaria de um pouco mais ali. Mas visualmente também o filme é muito bonito, eu amei a direção de fotografia, a parte de cores ali, né, ela é um pouco mais sóbria do que Superman, por exemplo. Tem mais tons de amarelo, umas cores mais quentes, né? E eu me apaixonei pelas partes onde tinha sombras. Tem uma cena muito maravilhosa com o lobo, onde ele, acho que caminha dentro de passa por uma porta ali, e aí tem a sombra toda caindo no olho dele, assim, você não vê o olho. Achei muito lindo, visualmente, várias cenas tem uma fotografia maravilhosa. As cenas de ação, pra mim, foram um ponto alto do filme, porque tem várias cenas mesmo. Algumas um pouco mais rápidas, algumas onde você não vê a ação, né? Você vê um ponto de vista e a ação acontecendo atrás. Mas todas elas eu achei muito bem coreografadas, muito interessantes, assim, você quer ver aquelas lutas acontecendo. E uma das coisas que eu mais amo, né, que a DC tá se consolidando nisso, é essa identidade que eles têm de ter uma cena de luta épica
com alguma música, alguma trilha sonora divertida, assim, né? Que te faz ficar empolgada em assistir essa cena. E, mais uma vez, esse filme não é exceção. Eles fizeram muito bem essas escolhas das músicas para as determinadas lutas ali, né? Então já é uma coisa que eu vou ter expectativas para qualquer outro filme novo da DC que lance aí nessa pegada. E, no geral, eu achei que o filme me pegou de uma forma diferente, porque eu não tava esperando que fosse muito emocionante. A partir do momento que a gente vê que aconteceu alguma coisa com o Krypto, eu já sabia que eu ia chorar. Inclusive, eu acho que chorei umas 5, 6 vezes nesse filme, tá? Mas eu achei esse filme com uma mensagem e com uma carga um pouco mais delicada do que Superman. Superman é um pouco mais, realmente, um filme que tá querendo dar uma nova cara, uma nova vida pro DCU. Talvez eu não tivesse com tanta expectativa em Superman. E ele acabou tendo um pouquinho de tudo, assim. Ele é divertido, ele é legal, ele... tem ação, ele tem mensagens, ele tem um pouco de drama, bem pouquinho, mas tem. E esse filme eu achei que pegou muito mais no drama e na ação. E não teve, por exemplo, muitas cenas de alívio cômico, uma ou outra coisa assim. Como eu mencionei, é um filme mais rápido. Então não sei se faltou alguma coisa ali de diferente que eu talvez tivesse com alguma expectativa, talvez me divertir um pouquinho mais, enfim. Em contraponto, por mais que eu estivesse esperando outra coisa, eu gostei muito dessa parte emocional que o filme traz, porque realmente tem uma pegada um pouco mais reflexiva. É um filme de ação, é um filme de herói, é um filme também um pouco introspectivo, né? Nessa sensação que a Kara tem de... Ela é sozinha no mundo, é ela e o Krypto, e a única coisa que ela tem e ama nessa vida toda é tirada dela e ela tem que fazer alguma coisa, sabe? Então toda essa mensagem aí que eles carregam sobre pertencer mesmo, né? Sobre encontrar seu grupo, encontrar quem você é primeiramente, sem esquecer quem você é, o seu legado, essa parte da bondade aí me pegou muito também, né? Porque tem uma fala até que a Ruth fala pra ela, que é muito bonita, que ela fala, você não é perfeita, mas você é boa. E esse é boa aí é o que pegou nela, porque foi exatamente a fala que a mãe dela falou antes de morrer. Tem esses detalhezinhos, assim, esses pontinhos, assim, que você vai conectando, que no final trazem essa mensagem super bonita aí, que eu acho que é mais sobre isso do que só mais um filme de herói com pancadarias e muita ação. E é como eu sempre digo e sempre vou dizer, principalmente com filmes de heróis, que tendem a dividir um pouco mais as opiniões, né, porque as pessoas vão com uma expectativa, principalmente quem lê os quadrinhos, como eu falei, não é o meu caso, né, mas às vezes você vai esperando uma coisa e é outra. Eu confesso que eu tava esperando algumas coisas nesse filme, mas o resultado dele, né, o que ele me trouxe, mesmo tendo, né, ajustado ali as minhas expectativas, foi muito bom, eu gostei muito, já quero assistir de novo, apesar de que dessa vez vou levar lencinhos, tá, porque eu não levei dessa última e chorei mais do que eu tava esperando. Mas pra concluir, realmente, vai depender de como você tá indo pra esse filme. Se você espera um filme mais comédia, um filme mais parecido com o Superman, eu acho que não é muito isso. Mas se você tá procurando um filme com uma protagonista falha, uma protagonista que é mais humana do que super, tá? Vocês vão com certeza encontrar um filme aí e que principalmente mostra pra gente uma história de resiliência, de amor, de bondade e de acreditar que você tem sim um lugar nesse mundo e que você vai encontrar ele mais cedo ou mais tarde. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Supergirl e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!